Boa noite, igreja. Nós aqui estamos novamente alegres porque o Senhor nos concedeu condição, nos trouxe em paz aqui para que possamos prestar a Ele um culto de louvor e adoração. Nós vamos nos colocar em pé e orar pedindo ao Senhor a direção para este culto. Senhor nosso Deus, nós somos muito agradecidos porque temos a plena consciência de que o Senhor nos guarda, o Senhor recebe o nosso louvor, o Senhor aqui está e o Senhor tem uma palavra a cada um de nós. Peço que nos dê realmente a alegria de servir ao Senhor, que o Senhor traga através do seu servo, pastor Waldenberg, a palavra aos nossos corações. Oro por aqueles que por algum motivo não puderam chegar até aqui, mas que o Senhor os alcance com a tua graça, com o teu amor. Oro também por aqueles que nos assistem pela internet, que o Senhor faça um milagre na vida de cada um, que cada um seja grandemente abençoado com a tua palavra nesta noite. Eu oro em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Ainda em pé, irmãos, eu convido a igreja para, abrindo a Bíblia, que possamos todos juntos fazer a leitura em Tiago, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Vamos fazer esta leitura em conjunto. Tiago, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Todos em conjunto. Leiamos. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Ainda em pé, vamos entoar de Salmos e Hinos, o número 624, Doce Amor.
para os outros. Mesmo que fosse para uma multidão, parecia que ele falava somente para você. Ele nos ensinou a olhar o mundo através dos seus olhos e nos mostrou a graça de Deus no campo de flores e sua provisão no voo de uma andorinha. Ele tinha um jeito especial de olhar as pessoas e de ver através do que elas eram aquilo que elas poderiam ser. Todos viam a minha inconstância, mas mesmo assim ele me chamou de Pedro, a rocha. Algumas vezes ele parecia ser um homem qualquer, mas de repente ele fazia alguma coisa que nos deixava maravilhados. Uma vez, com uma só palavra, acalmou a tempestade. Em outro dia, ele pegou uma única cesta de pães e peixes e alimentou milhares de pessoas. Com ele, nós aprendemos a aceitar o sobrenatural e esperar o impossível, pois ele veio para tocar o coração partido, proclamar liberdade para o cativo e libertação para aqueles que eram prisioneiros. Ele se importava sinceramente com todas as pessoas, suas esperanças, temores e sonhos pessoais. E enquanto tocava o nosso mundo em nome do Pai, o fazia olhando em cada rosto e em cada coração. E passo a passo, ele foi transformando cada um de nós. Os surdos puderam ouvir, aos cegos foi dada a visão, os coxos puderam andar e os leprosos ficaram limpos. Homens e mulheres solitários encontraram nele um novo tipo de amor e uma nova vida. Mesmo as crianças eram tocadas pela sua presença. Quando ele olhava para elas e via seus corações simples e cheios de fé, ele sempre as recebia de braços abertos. Olhem as crianças, ele dizia para o povo. Se vocês não se tornarem como uma delas, não terão parte no reino do meu Pai.
Mas eu percebo de novo o milagre que Ele tinha feito em meu próprio coração. Eu estava tão cansada do mundo, tão oprimida pelo pecado, usada pelos homens e desprezada pelas mulheres. Mas então encontrei a Jesus. E em seu olhar eu achei o amor, o perdão, a esperança. E através de sua cura encontrei em mim mesma um coração confiante de uma criança e lugar para começar de novo. O Senhor nosso Deus confirme bênçãos sobre este ajuntamento. Muito obrigado por sua presença. Muito obrigado. O Senhor possa abençoar o seu coração, fortalecer a sua fé e que você saia daqui na certeza de que o Senhor Jesus está e estará com você. Deus abençoe. Por gentileza, abra sua Bíblia em Filipenses 2, 29. Na semana passada, o conselho espiritual desta igreja, que é composto por 10 presbíteros ativos, em reunião, nós queremos apresentar para a igreja o mais novo ministério. Ele, na verdade, não só é novo, como ele é uma reativação de um ministério antigo. Eu queria chamar esse ministério na pessoa da sua presidente, dona Arani, por gentileza. Irani, à frente, a Irani Castelo. E quero convidar também José Henrique como líder da mais nova banda de louvor da igreja, chamada Abdon. E estiveram em serviço no culto passado. E nós queremos recomendá-los à igreja. A mesa administradora ou administrativa da igreja, depois de muito orar e fazer várias considerações, nós vimos a necessidade de termos conosco um secretário executivo, um administrador. Esta é a palavra. Tem mais de ano que oramos por isso. Mais de ano. Não foi algo
de ontem, de um mês. Não, tem mais de 12 meses. E nós oramos e consultamos ao Senhor. E Ele deu direção para um irmão da igreja. E nós queremos apresentá-lo. Ele está já trabalhando desde terça-feira passada. Segunda-feira foi 1º de maio. E ele começou o seu trabalho uma folga do dia do trabalho. Olha que coisa boa. Mas dia 2, e a partir daí, todas as manhãs ele está aqui. Ele vai organizar as casas da igreja. E nós estamos contentes com isso. Renato Abraão Laode Félix. Ele está hoje servindo o Senhor Jesus lá em Atibaia. O ministério de louvor, a equipe de adoração está lá com o pastor Vinícius. Por um culto ao Senhor Jesus por ocasião do aniversário da igreja. E versículo 29 diz assim: recebei-os, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esses. Nós recomendamos a Irani na liderança do mais novo ministério, ministério feminino. Recomendamos o José Henrique na liderança da banda Abdon. E recomendamos o Renato como administrador desta igreja, para nos auxiliar nessa parte executiva. Quero convidá-los a colocarem-se em pé para orarmos, dando por isso posse a esses irmãos. Senhor, com o objetivo de servir melhor, de dividir as tarefas, esses irmãos se apresentam ao Senhor para receberem do Senhor toda a capacitação para o desenvolvimento não só dos dons, como dos talentos que o Senhor lhes confiou, para o bom andamento desta casa, a tua casa, a casa de oração. Pedimos as bênçãos do Senhor sobre eles. Abençoe, ó Deus querido, o ministério feminino, a sua liderança. Abençoe, ó Deus querido, a banda Abdon, a sua liderança. Abençoe o Renato e todo o trabalho que ele vai desenvolver. Nós queremos com alegria apresentar ao Senhor uma palavra de gratidão por eles, suplicando que o Senhor os capacite para toda boa obra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus os abençoe. Seja com vocês. O que precisar de nós, conquanto igreja, estamos juntos. Parabéns. Deus abençoe. A igreja pode sentar-se. Agradecemos a Deus porque Ele capacita cada um de nós. Cada um tem o seu dom, pode trabalhar na obra do Senhor. Isso é gratificante. Quero convidar Marco, o seu grupo, vamos para cânticos espirituais. Mas antes disso, peço que as crianças se dirijam para o seu culto infantil. As nossas crianças têm culto onde são ali preparadas na palavra do Senhor. As crianças até 6 anos. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. A graça e paz esteja sobre nós. Queria pedir em amor que nós possamos recolher nossos pensamentos nesse momento, possamos nos desligar de tudo que está nos tirando a atenção e possamos focar única e exclusivamente no Senhor. O Santo Espírito habita sobre nós, habita nas nossas vidas. E queremos ser reconhecidos como uma pessoa boa,
cheio de espírito e cheio de fé. Barnabé era assim. Em Atos dos Apóstolos, ele é claro, ele era reconhecido como um homem bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. É assim que nós temos que ser reconhecidos, na simplicidade e no amor de Jesus. Amém? Convido aqueles que puderem ficar de pé, possamos louvar ao Senhor em amor, em atitude de reverência. Que o Santo Espírito esteja sobre nós agora. Vergonha de
em atitude de completa reverência ao Senhor, nós reconhecemos que não é fácil vivermos nos dias de hoje. Vermos os noticiários, vermos as mídias, as atitudes, a falta de ética e tudo ao nosso redor. Mas quem pode nos capacitar é único e exclusivamente o Santo Espírito do Senhor. É Ele quem pode nos conduzir. É Ele quem faz o nosso caminho ser melhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. E a simplicidade de Jesus nos deixa cada vez mais próximos dele, quando nós queremos que ele faça aquilo para as nossas vidas. Diz a palavra que nem os anjos tiveram a impressão da dor humana que Jesus teve aqui na terra. Nem mesmo eles sentiram isso. Pense comigo, ele veio, sofreu como humano para redimir os nossos pecados. Quão importante isso é para nós.
quão dadivoso isso é para nós, quão gracioso isso é para nós, quão amoroso isso é para nós. Porque Jesus é pleno, pleno de poder, pleno de graça. Ele transforma. Amém? Deus e Pai, nós agradecemos por este lugar, agradecemos por esta igreja, agradecemos pelas nossas famílias, agradecemos por essa dádiva dessa comunhão. Agradecemos, ó Deus, porque vamos fazer parte logo mais da ceia que Tu deixou para nós. Que a palavra do Teu servo seja transferida para as nossas mentes, ó Deus, e que o Senhor possa estar conosco. No nome de Jesus. Amém. Dentre os trabalhos da nossa igreja, na quarta-feira nós teremos a reunião de oração, aquelas irmãs que se reúnem, que estão acostumadas a frequentar estas reuniões. Eu queria dar um aviso que observem que no nosso boletim o endereço está como Rua Capitão Raul Fagundes, 467. O número correto é 462. As irmãs que na quarta-feira estarão presentes neste culto de oração, observem que o número correto é 462. Estamos para receber a mensagem do Senhor. Convido o pastor para que venha, vamos orar, pedindo as bênçãos do Senhor. Senhor nosso Deus, nós aqui estamos para receber a Tua palavra. Tu tens um recado a cada um de nós e que o Seu servo seja usado neste momento. Que os nossos corações estejam abertos, recebendo a Tua palavra. Sê com o Teu servo, eu peço em nome de Jesus. Amém.
Graças a Deus por este momento, por este lugar. Quero convidá-los a que abram as vossas Bíblias em Tiago, capítulo 3. O texto que foi lido ainda há pouco na versão atualizada. Eu queria a permissão dos irmãos para ler numa versão parafraseada. Eu achei tão interessante o que o pastor Eugênio Peterson colocou, da forma como ele abordou. Eu senti desejo de ler para os irmãos. Tá bom? Mesmo assentadinhos, mas com a reverência própria, característica no meio do povo de Deus, eu queria fazer essa leitura dos 12 primeiros versículos, tá? Você pode acompanhar na sua versão. Diz assim o primeiro versículo: não se apressem em querer ensinar, meus amigos. Ensinar é muita responsabilidade. Professores e mestres são muito respeitados porque se exige muito deles. E nenhum de nós é perfeitamente qualificado para esta tarefa. Erramos quase todas as vezes que abrimos a boca. Se você achar alguém que não falha ao abrir a boca, está aí uma pessoa perfeita com total controle da vida. Versículo 3. O arreio da boca do cavalo comanda o cavalo inteiro. Com um pequeno leme de um grande navio, o capitão consegue contornar a tormenta. Uma simples palavra pode parecer nada, mas é capaz de construir ou destruir quase tudo. Versículo 5. Basta uma faísca para incendiar uma floresta inteira. Uma palavra descuidada ou indevida pode fazer o mesmo. Com nossas palavras, podemos arruinar o mundo, criar confusões sem fim, jogar na lama a reputação dos outros e encher o mundo inteiro de fumaça, uma fumaça que vem das profundezas do inferno. Versículo 7. Não é de assustar? Podemos domar uma onça, mas não podemos domar a língua. Ninguém nunca fez isso. A língua é veneno de cobra, uma assassina cruel. Com a língua bendizemos a Deus, nosso Pai, e com a mesma língua amaldiçoamos homens e mulheres feitos à imagem de Deus. Palavrões, maldições, elogios e bênçãos saem todos da mesma boca. Amigos, assim não dá. Já viram uma fonte dar água pura num dia e água imprópria no outro? Um pé de manga produz maracujá? Uma laranjeira pode dar banana? É claro que não dá para tirar um pouco de água pura de um poço de lama. Claro, né? Preciso. Graças a Deus pela vida do pastor Eugênio Peterson. Vamos orar mais uma vez? Senhor, algumas palavras da Bíblia são duras, outras são claras, mas igualmente duras. O Senhor, pelo teu Espírito, tem o poder de tornar esta palavra em pão que se come, em água que se bebe, em coisas que se pega, que se toca, que se vive. Traga, por gentileza, esta palavra para a realidade da nossa vida, para o contexto da nossa casa. Clamamos que o Senhor fale claro para nós e motive o nosso coração à obediência. Nós nos sujeitamos ao Senhor e pedimos que na clareza de Tua palavra nos edifique. Abençoe, ó Deus, a igreja que está em Atibaia e completa aniversário hoje. Abençoe a liderança, abençoe a Tua palavra ali. Em nome de Jesus. Amém.
Maio é chamado mês da família. E eu conversei com a Beth, conversei com o Senhor, conversei com a Beth, conversei com o Senhor de novo e senti desejo no coração de trazer uma palavra sobre família hoje. Conversar um pouquinho sobre isso. Você já percebeu quanta confusão você já ouviu, ou já experimentou, ou já passou, simplesmente pelo mau uso da língua? Esse texto aqui é duro demais. E é claro demais. Ele é preciso demais. É como um bisturi que vai cortando milímetros, separando a junta da medula, a alma do espírito, ele vai cortando, não fica nada. É por isso que eu li esse aqui, que ele ameniza um pouco. Tiago é muito prático, ele é muito claro. Mas eu acredito que todos nós já tivemos a experiência de ser mal entendido naquilo que nós falamos. Não era bem isso que eu queria dizer. Desculpa, saiu assim. Eu não pensei para falar. Alguns pensam. Alguns pensam e falam depois de pensar. Alguns pensam e não falam. A Bíblia diz que há um homem tolo e um homem sábio. Ele diz que há uma forma muito prática de conhecer quem é o tolo. Qual é? O que abre a boca. Interessante e estranho isso. Você entendeu o que eu falei? Não era isso que eu queria dizer. Você entendeu o sentido daquilo que eu queria falar? Porque uma coisa é o que eu disse. Outra coisa é o que eu quis dizer. Outra coisa é o que eu pretendia dizer. E uma que vocês entenderam. E outra que era outra coisa para vocês entenderem. Não era bem isso. É uma arte falar. É uma arte se tornar entendido. Geralmente o que eu falo não era o que eu queria dizer, eu queria falar outra coisa. Quantas vezes você pediu perdão pelo mau uso da língua? Desculpa. Eu estava muito nervoso. Olha, mas você me deixou muito irritado. O que você fez, o que você disse, me deixou profundamente irritado. É por isso que eu reagi assim. Já experimentou isso? Quantas vezes você ficou nervoso e pelo nervosismo falou o que não deveria? Por que a gente não fica nervoso e doce, como Jesus? Por que a língua é tão difícil? É um mal incontido. Se alguém não tropeça nela, diz aqui Tiago que é perfeito. Varão perfeito. Eu queria convidá-los a pensar um pouquinho na nossa comunicação dentro de casa. Porque eu já ouvi em outros lugares, é lógico, muito longe daqui. Aqui nunca ouvi isso. De que a gente se ofende no falar em casa. Aqui eu nunca ouvi isso. Mas olha, longe daqui é muito comum casais se ferirem e se ofenderem. E fora de casa eles são doces e são amáveis, mas em casa são ásperos. E chegam quase que à grosseria. E acham o que é pior, que isso é uma qualidade. Ah, eu digo o que vem na cabeça, eu sou sincero. Não, é grosso. Ser grosso é uma coisa. Ser sincero, é possível ser sincero e amável ao mesmo tempo. É possível. É possível dizer uma verdade muito dura com a suavidade das rosas. É possível, gente.
É possível você tirar uma pétala mesmo tendo uma pata de rinoceronte. É possível. A Bíblia diz que é possível. E eu queria pensar nisso aqui. Nessa possibilidade. O anjo Gabriel, hoje nós ouvimos isso na professora, ele chegou e deu um recado para uma mulher virgem, que estava noiva. Ele disse, você vai ter um bebê. Ela disse, mas como isso? Eu não conheço homem. Só estou noiva. Se essa notícia se espalha por aí, pensa no problema. Como é que isso vai acontecer? Aí ele falou, olha, o Senhor é o Pai. Virá sobre você o Espírito de Deus. Seja feita a tua vontade. Esse mesmo anjo foi em outro lugar, numa igreja. E chegou lá e falou para o sacerdote do turno, disse, você vai ter um bebê. Mesmas palavras. E a reação, no português pelo menos, é a mesma. Se como isso? Eu já sou velha, minha esposa também é velha. Se você duvidou, eu sou o Gabriel que assisto diante, vai ficar mudo. É uma maravilha. 9 meses, aquele silêncio dentro de casa. Se isso volta a acontecer, gente, eu acho que esse anjo tem que fazer isso outras vezes. Porque a gente vai pecar menos. Embora a gente pense, porque foi isso que aconteceu com Zacarias. Ele falou a mesma coisa que Maria. Mas o anjo que estava ali não era um homem, era um homem de Deus, um anjo de Deus. E ele percebeu que dentro de Gabriel houve dúvida que não havia dentro da mulher. E por conta disso ele ficou mudo. Falando por sinais por 9 meses quando nasceu João Batista. Lembram da história, né? Eu acredito que a gente precisa pensar um pouquinho nas coisas que a gente fala. A Thalita, minha filha, escreveu o seu TCC na Faculdade de Comunicação Social sobre o poder da influência na comunicação entre casais. A linguagem não falada entre casais e o poder dela sobre o casamento, sobre a família. Muito joia. E a base foi Salmo 19, não há linguagem, não há palavra, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Aqui nesse texto, eu quero chamar a atenção de vocês para o uso da nossa língua. Porque com ela, nós cantamos hoje aqui, e amanhã, em vez de encantar, a gente erra. Nós destruímos muita coisa com a língua. Já pensou em ficar 24 horas sem falar? É muito. 12 horas sem falar. 12 horas. Acordado, é claro. Porque tem gente que nem acordado faz silêncio. Aliás, muita gente. Imagina ficar. Você consegue ficar 30 minutos sem falar? No culto você consegue ficar? Ou você diz, tá vendo o que ele falou? Você ouviu? É para você. Você consegue ficar sem falar? É muito difícil. Para algumas pessoas é até fácil, mas para outras pessoas não. E aqui, esse texto, ele fala das dificuldades da comunicação. No versículo 5, a falta de habilidade. Nem todo mundo tem facilidade para se expressar. E não é um defeito isso. Não é um pecado. Tem gente que fala pelos cotovelos. Tem gente que tem mais dificuldade em falar, isso é natural. Não é um erro em si. Mas essa falta de habilidade, ela tem causado alguma dificuldade em nossa comunicação. Outra dificuldade na comunicação, no versículo 6, são os conceitos errados que nós temos. Não adianta mais falar com você, já cansei.
Já falei uma vez, falei 2 vezes, falei 3 vezes, eu vejo que não resolve, como você não resolve. Estou parando de falar. Se falando não resolve, calando muito menos, ué. Água mole, é isso aí, ó. Tanto bate até que fura. Você não pode simplesmente parar de falar. Não é esse o caminho, esse é uma dificuldade da nossa linguagem. Outra é uma elevada baixa estima. Eu falei e não deu certo, eu falei e não deu certo, eu falei e não deu certo, agora eu não estou falando quase nada. Conhece gente que quando zangado, fecha o tempo? A palavra é empacar ou emburrar. O sujeito está emburrado. Conhece essa palavra? Sabe de onde é que vem essa palavra? Emburrar vem de tornar-se o tal. Vem de lá. O sujeito emburrou. Está sangadinho, fazendo biquinho. Resolve? Não, não resolve. O que resolve é uma comunicação aberta e franca. Você me ofendeu. Você, com o que você fez, com o que você falou, você me ofendeu. Às vezes a gente fecha e fica uma semana magoadinho, de biquinho, chateadinho. Menino, é menino, não cresceu. É assim que agem crianças. Nós não somos crianças, somos adultos. E uma das dificuldades da comunicação é essa daí. Uma outra, eu não falo para evitar atrito. Mas fala direito, Fala direito. O que você tem para dizer precisa ser dito. Mas fale com jeito. Tem uma maneira de você falar o que precisa ser falado. Precisa ser falado. Porque senão vai causar uma dificuldade muito grande nos nossos relacionamentos. E uma última é a conversa por sinais. Vamos abrir aqui um parênteses. Minhas irmãs, os homens não entendem sinais. Não dá. Chega e diga, não gostei. Isso não. Aquele negócio de você bater aqui para ele entender aqui, com o sexo masculino não funciona. Você precisa ser clara. Clara, o que você quer. Ou no meu aniversário, eu quero ganhar um sapato. Eu quero ganhar um anel de ouro. Não me venha aqui com bijuteria. Seja clara. Se ele não puder, ele diz, não vou dar, não consigo, não tenho dinheiro. Pronto, acabou, você resolveu o problema. Criou-se outra confusão, mas a comunicação está restaurada. Agora você fala verde, para ele entender azul, não dá. Não dá. Homem preto, branco, laranja, azul e verde. E vermelho. São as cores que a gente entende. Esse negócio de rosa-choque, de fusion, não dá para homem. Seja clara. Olha, é isso aqui que eu pretendo. Pronto, ele pode dizer não. Acabou-se. Mas seja clara. Porque isso aí vai evitar dificuldades na sua comunicação. Eu queria ganhar um objeto bem caro. Aí ele traz para você alguma coisa que ele julga caro. Eu quero que você me leve num lugar muito caro para almoçar. Ele leva num restaurante de um posto de gasolina. Porque na cabeça dele, gasolina é um negócio caro. Então seja clara para você, seja clara. Clara, pronto. Custa ser claro? Não custa. Porque vai evitar dificuldade de relacionamento. Tiago foi extraordinário. Havia um homem no passado chamado Abelardo Barbosa. Ele dizia que quem não se comunica, vocês sabem, verdade. Quem não se comunica, e nós, os seres humanos, temos esta habilidade de falar. Que coisa fantástica! Fala. Expresse os seus sentimentos. Chegue em casa e diga, estou nervoso. Chega em casa e diga, estou muito triste. Chega em casa e diga, estou muito alegre. Hoje eu estou mão aberta. Vamos sair para gastar. Pronto, você expressou os seus sentimentos. Correto?
Os sintomas de uma crise na comunicação. É que às vezes nós só usamos a boca para reclamar. Desculpe o meu pai era assim. O meu pai tinha um vizinho chamado Seu Francisco, a gente chamava de Seu Chico. O meu pai fazia piada com o Seu Francisco. O Seu Francisco estava aguando o canteiro dele e meu pai jogava água. Eu desejei tanto que ele fizesse isso comigo, que ele brincasse comigo, que ele disse a mim uma palavra de brincadeira, que jogasse água em mim. Mas as brincadeiras do meu pai eram só para quem estava de fora de casa. Chegava em casa, era um clima, se fechava, porque era só reclamação, era só crítica. Às vezes nossas comunicações são assim, sintomáticas de problema. A gente só reclama, só fala. O marido chega em casa e a torneira está queimada, quebrada. A lâmpada está queimada. Olha, o lixo para ir para fora. Esse lixo não vai sair sozinho. Olha, aquela lâmpada não vai se consertar só. Aí, no dia seguinte, ele chega a mesma coisa. Aí, no dia seguinte, ele chega a mesma coisa. Ele vai desejar não chegar. Aí, quando ele olhar o calendário, que vê um número vermelho, gente, aquela lâmpada, aquela torneira e aquela goteira. Aquela goteira em cima da cama o tempo inteiro. Quem é que aguenta? A Bíblia diz isso. Provérbios diz que algumas pessoas são como goteira. É uma crise que se instala. Uma vez no Rio de Janeiro alguém veio me reclamar do marido que tinha uma torneira que pingava e fazia barulho pingando e ela não dormia. Ele dormia, ele estava nem aí. Ela reclamava. O problema é que quando ela reclamava era à noite. E não tinha como instalar a torneira, como trocar aquilo. Tinha que falar de dia, mas de dia ele estava acordado e não se ouvia o barulho por conta dos muitos ruídos da casa. À noite o trem funcionava fazendo barulho. Ela estava em ponto de briga mesmo. Aí ela chegou no gabinete e contou isso. Eu disse, seu marido já sabe que você está com esse problema? Ele sabe, toda noite a gente briga. Então vamos fazer o seguinte, a partir de hoje você não fala mais isso. Você consegue? Aquele silêncio mórbido. Eu consigo. Pois então pronto. Ele já sabe que tem uma torneira. Então agora vamos conversar com quem fez aquele homem surdo daquele jeito. E nós oramos ali. Oramos sério diante de Deus. Eu disse, não reclame mais para ele. Não fale da torneira. Vamos mudar a estratégia. Elogie outra coisa. Esquece a torneira. Elogie porque ele chegou cedo. Elogie a roupa dele, porque ele é um grande motorista. Vai elogiando. Mas esquece a torneira. Uma semana depois ela me ligou e disse, pastor de Deus, estou com torneira nova. Porque funciona. Estou com torneira nova. Então agradeça a Deus e a Ele. Porque é isso aí. Outro sintoma de uma crise é que algumas pessoas falam o que se fala a motorista de ônibus, só o essencial. Bom dia. Isso quando fala. Boa noite, já vou embora. Onde está o meu sapato? Cheguei. Cadê a toalha para tomar banho? Só o essencial. Somente isso. Não funciona, irmãos. Então nós precisamos ser claros, porque a língua é como um fogo. Ela vai consumir isso. Então, fale. Diga, bom dia. Muito obrigado. A Beth sabe disso. Ela faz o almoço e eu agradeço. Não é porque ela faz para ela e para mim, é porque ela fez. E é tão ruim quando ela viaja, nesse dia frio assim, ó. Que bom que você está aqui. Obrigado. Isso é bom. O Senhor Deus nos fala na palavra que dar graças é a vontade dEle. Em que tudo se dê graças. Essa é a vontade de Deus. Palavras duras.
Há 4 palavras mágicas no português. Lembram delas? Obrigado, por favor, me perdoe, me desculpe. Te amo seria bom colocar 5. Obrigado, Coutinho. Mas tem a 4, te amo, pode colocar lá. Com licença. São mágicas. Mágicas. A palavra dita ao seu tempo é como uma salva de prata. É perfeita. Como é importante isso. Tem gente que não consegue dizer obrigado. Por favor, você dá licença? Perdão porque eu errei. E agora a 5ª, eu te amo. Pronto, colocada pelo Samuel Coutinho. 5 palavras mágicas. É isso aí, gente. Isso quebra barreiras. Eu queria encerrar dando algumas sugestões para você melhorar o seu relacionamento na área de comunicação. Hoje teve final de campeonato. Imagine você estar lá, querendo ver o seu joguinho, seu time que vai jogar. Aí a esposa diz assim, precisamos conversar o nosso relacionamento. Na hora do jogo. Na hora do jogo. Você esperou quantos anos para o seu time chegar à final? Quantos anos? Não chega, o time não chega, não ajuda. No dia que ele chegou, a esposa resolveu conversar relacionamento naquela hora. Não dá certo. Final da novela. Ela vem acompanhando aquilo ali com avidez. E o José vai ficar com a Maria, e vencer uma barreira, vencer outra. No dia do final do capítulo lá da novela, aí você chega assim, olha, aquela conversa que você queria ter comigo no dia do último jogo, vamos ter agora. Aí é problema. Então escolha um bom horário para conversar, em que as crianças estejam dormindo de preferência. Ou se você consegue lavar roupa em um tom baixinho, pode ser um restaurante. Se você não consegue controlar o tom de voz, aí tem que ser em casa. Porque é necessário que a gente converse. Uma viagem é um bom horário para isso, é um bom local. Vai a São Paulo e volta, chega lá, faz um retorno, lá na Marginal e vem. Você tem aí 90 quilômetros para ir, 90 para voltar. Você vai conversar e acertar, mas ache um lugar. Ache um lugar. Acerte um bom local. Acerte, combine. Vamos sair para a gente conversar. A gente precisa desse tempo. Vamos fazer isso. E tenha disposição para melhorar a sua comunicação. Invista nesse horário. Acerte um local. E não perca a disposição, porque funciona. Gente, é bom conversar. É tão bom sentar e trocar ideias e compartilhar. Por que a gente não faz isso? Eu vou reler. Se alguém não tropeça no falar, é varão perfeito, capaz de refrear todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca de cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigiremos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana. Você pensou nisso, gente? A terra todinha pode ser perdida pela língua? Desse tamanhozinho. Alguns casos desse tamanho. Tem alguns um pouco maior. Mas contamina o corpo todo. Esse mês de maio, eu quero convidar você a pensar.
no que você diz e em como você diz e aonde você diz. Há um tempo desse eu tive que corrigir uma pessoa em público por conta do mau uso da língua. Era um amigo no Rio de Janeiro. Como é desagradável isso. Vamos orar. Curve sua cabeça, por gentileza. Com a língua nós bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Não é conveniente. Não é bom. Use a sua língua para abençoar o seu filho, para abençoar o seu cônjuge. Use sua língua para proferir coisas boas. Não só no culto de domingo, mas no culto de segunda, de terça, na sua comunhão em casa. Tenha paciência com o de casa, como você tem paciência com os de fora. Porque são os de casa que vão suportar você na velhice. São os de casa. Eu sei que os filhos hoje não têm a mesma paciência que os pais tiveram. Mas invista nisso. A comunicação é uma riqueza que Deus nos deu. Não permita que o sol se ponha sobre o seu problema. Não deixe que a falta de diálogo cause uma crise na sua família. Fale o que é necessário com amor, com carinho. O que precisa ser dito, diga. Mas diga de um jeito que não ofenda. Você entendeu o que eu falei? Você compreendeu? É essa a ideia. Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus é um homem manso, é um homem humilde. Ele sabia colocar as palavras. E nós somos servos dele. Estamos caminhando com ele. A nossa boca não pode jorrar dois tipos de água. Não podemos glorificar o Senhor e amaldiçoar os irmãos. Não podemos bendizer o Senhor e não bendizer o teu povo. Ajude-nos a controlar a nossa língua, o nosso falar. Porque a nossa língua, diz Tiago, que é um mal incontido. É um mal carregado de veneno. E é um veneno mortífero. Queremos bendizer o Senhor aqui. Queremos bendizer o teu povo. Queremos sim ser instrumento de bênçãos. Porque o Senhor nos conferiu autoridade para isso. Nos ajude a tomar cuidado para que a nossa boca cause alegria e edificação no teu povo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar os oficiais, por gentileza, que estejam conosco aqui à frente. E a igreja para participar da ceia do Senhor. O que nós iremos fazer agora
é obedecer à palavra de Deus. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, era os preparativos da Páscoa. E ele então disse: olha, eu tenho desejado participar deste momento ansiosamente. E eles se sentaram, e ele trouxe então um pão e cálice de vinho, e ele instituiu a nova aliança conosco a partir daqueles elementos. Judas não participou, ele se ausentou antes, porque era para os íntimos. É para aqueles que estavam em comunhão. Judas não estava em comunhão. A ceia que nós iremos ministrar agora não é da igreja, não. Não é da cristã evangélica, não. É a ceia do Senhor. É para o povo de Deus. Aquele que foi batizado, sabendo que estava sendo batizado, fruto da sua vontade, e ele o fez porque ele queria aproximar-se do Senhor em obediência, e aquele que está em comunhão com o Senhor. Estou em comunhão com o meu Deus. Eu confessei o meu pecado e recebi dele o perdão, então estou liberado para participar. Caso contrário, você é convidado a fazer isso agora, porque aquele que participa sem isso, ele causa um problema para si mesmo. Essa é a razão porque há muitos que morrem, outros que perdem a alegria da salvação e a fé. Não perde a salvação, perde a alegria dela. Tá? Salvação você não consegue perder, porque não foi você que conseguiu, foi Ele que deu, é obra de Deus. Tá bom? Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Muito obrigado. Muito obrigado. Lucas capítulo 22. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Disse-lhes então: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um pão, versículo 19, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isso é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Este pão que os diáconos bondosamente prepararam é comum. Não há nada especial nele que não tenha em outros pães, não. O especial nele é a lembrança que nós temos do corpo de Cristo e que fazemos agora em obediência à sua palavra. Isso é extraordinário. Isso vem de muito tempo. Não é uma invenção nossa ou da igreja. Por isso eu quero convidá-los a participarem deste momento. Tá bom? Quero convidar Paulo Fernando, que é pastor comigo aqui na igreja, para que dê graças pelo pão. Em seguida, você vai receber, agradeça o serviço do oficial e espere para participarmos juntos, por gentileza. Obrigado. Senhor, nós juntos aqui queremos agradecer ao Senhor, porque fomos alcançados pela Tua graça e pela Tua misericórdia e pelo Teu perdão. Agradecemos porque Jesus morreu no nosso lugar e através daquele corpo pendurado no madeiro, nós temos a graça de recebermos do Senhor a salvação. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos alcançou. Pedimos que o Senhor nos ajude a levar a outros essa mensagem de salvação. Pedimos juntos aqui, ó Pai, que o Senhor crie em nós um coração agradecido, porque por nós mesmos nós somos ingratos. Pedimos também que o Senhor crie em nós um coração puro, para que sejamos dignos, ó Pai, de participar
dessa comunhão e estarmos na Tua presença. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e purifica as nossas vidas com o Teu amor, com o Teu perdão, com a Tua bondade, com a Tua misericórdia. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguém foi esquecido? Não é nenhum trabalho para nós servir, nenhum. Desempenhamos isso com alegria. Então tá bom. Vamos colocar em pé? Ele lembrou de nós. Nós lembramos dele. Ele nos amou até o fim. Nós o amamos também. Não na mesma medida, mas nós amamos Jesus. E celebramos hoje esta aliança pelo seu corpo. Por isso, o Senhor Jesus os abençoe, meus irmãos. Jesus os abençoe. Abençoe os irmãos. Amém.
Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. É isso que nós iremos fazer agora. Temos aqui um cálice que nos traz a lembrança do sangue do Senhor Jesus. É suco de uva comum. A oração não vai transubstanciar, não. Vai continuar o mesmo elemento. Agora, a lembrança do que fez o Senhor na cruz e o seu sangue eficaz é que são a grande diferença para nós. Nós vamos dar graças agora por isso. Nos traz a lembrança de que Ele perdoou os nossos pecados. Vantuil vai dar graças. Vantuil é pastor conosco aqui. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos na tua casa, por esse momento, ó Deus, em que estamos celebrando o sacrifício, o teu sacrifício lá na cruz do Calvário, em nosso lugar, ó Deus. Agradecemos pelo teu grande amor, ó Deus, ao ponto de sofrer ali na cruz o castigo, ó Deus, que estava reservado a cada um de nós. Ó Deus, através daquele sacrifício, através do teu sangue, ó Deus, vertido ali na cruz, é que pudemos receber a salvação e termos as nossas faltas, ó Deus, redimidas. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento, agradecemos por cada irmão aqui, nesse culto, ó Deus, que nesse instante nós possamos estar renovando, ó Deus, o desejo de te servir e levar essa mensagem desse evangelho às pessoas que ainda não te conhecem. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Por gentileza, ao receber, conserve em mãos para participarmos juntinhos.
Alguém foi esquecido? Olha que texto interessante Paulo escreveu para nós. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Nenhuma condenação por conta da aliança que ele fez conosco, baseada no seu sangue. Vamos para o céu de Jesus, por causa do sangue de Jesus. Isso nós celebramos com gratidão. Deus os abençoe, meus irmãos. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe. Os irmãos podem sentar-se. Vamos cantar um hino 544. Eu queria convidar a que viesse aqui à frente todos os missionários da OM. Queríamos orar por eles, tá bom?
Eu não sei quantos os irmãos têm a noção da dificuldade que passa um missionário, não só no campo, mas no seu preparo. Eu os tenho visto aqui e senti o desejo de orar por eles. Pela provisão que vem de Deus, pela capacitação que vem de Deus, pela direção que vem de Deus e pelo apoio que vem da igreja. O apoio vem do povo de Deus. Quero convidar o pastor José Carlos. Ele é o líder de missões. Ele vai orar pela provisão, pela direção, a saudade. Saudade do pai, da mãe, do irmão, da caminha, da comida da mamãe. Próximo domingo, longe da mamãe. Não é um negócio muito fácil. Mas o Senhor pode providenciar consolo, conforto e direção. Eu senti desejo de orar por vocês e abençoar essa caminhada de vocês. Tá bom? Pastor, por gentileza. Amém. Oremos. Pai, nós louvamos o nome do Senhor pelo que o Senhor tem feito, Senhor, nessas vidas que aqui estão na frente. Sabemos, ó Pai, que é muito precioso ver pessoas, homens e mulheres, sendo tocados pelo Teu Espírito Santo para se dedicar à Tua obra. Somos gratos por essas vidas que aqui estão, pelo esforço e dedicação de cada um para estudar e aprender um pouco mais sobre o Senhor, para melhor servi-lo no seu dia a dia. Que eles tenham, ó Pai, o conforto do Senhor em todas as áreas de suas vidas. Sabemos, ó Pai, que muitos estão longe de suas famílias e sentem falta dos seus entes queridos. E que a igreja, Senhor, possa confortá-los, possa auxiliá-los, possa abençoá-los, ó Pai, nessa trajetória. Que o Senhor ilumine a mente e o coração daqueles que estão estudando, daqueles que ainda estão se preparando. Que o Senhor abençoe aqueles que já estão para ir para o campo, suprindo todas as suas necessidades, ó Pai, dando a eles condições para servir ao Senhor ali no campo. Sustenta, ó Pai, aqueles que estão se preparando, que eles possam ter realmente uma visão nítida do Senhor, que eles compreendam plenamente, ó Pai, a vocação e o chamado que o Senhor tem dado a cada um deles. Que eles possam ser bênçãos, Senhor, no campo, para onde o Senhor os enviar, e que ali o nome do Senhor seja glorificado. E que vidas se rendam aos Teus pés, ó Pai, através dessas vidas que estão se preparando e já estão se dedicando a servir ao Senhor. Sê com eles, ó Pai, durante o estudo, durante o preparo e, sobretudo, Senhor, durante o exercício do ministério para o qual o Senhor os envia. Oramos por eles, agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos orar por eles durante a semana, conhecendo o nome deles. Eles vão dizer o seu nome, de onde você é. E alguns irmãos grava, tá? José, você vai orar durante a semana por 2 deles. Você vai escolher 2 dentre esses que estão aqui. Tá bom? Eles vão dizer de onde eles são e o nome deles. Meu nome é Rafael, sou de São Paulo. Meu nome é Tamires, eu sou de Minas Gerais. Gemima, de Roraima. Priscila, Belo Horizonte. Gabriela, de Goiás. Caio, Santo André, São Paulo. Mateus, São Paulo. Eu sou Eliette, sou de Araraquara. Eu sou a Graciele, eu sou de Minas também. Gravaram pelo menos 2 nomes? Gravou? Beleza? Deus abençoe vocês. Abençoe o coração de vocês, a missão que Ele confiou, e que a saudade da mamãe também seja aplacada pelo amor deles, tá bom? Muito obrigado por tê-los conosco. Muito obrigado, Eliette. Obrigado, Graziele.
Queremos agradecer mais uma vez a sua presença. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. O Senhor Jesus acompanhe você. Quero convidar para estar na porta central, cumprimentando os irmãos, Diácono Rafael e a Fernanda, que fez aniversário ontem. Tá bom? Aqui na porta central, para cumprimentar os irmãos. Quero convidar o pastor Expedito e o seu filho Daniel, que fez aniversário ontem, 18 anos ontem, que esteja aqui na porta lateral para receber os cumprimentos e abençoar os irmãos. Primeira vez que eu chamo 2 homens. A dona Beth, eu, o Thomas e a Carol. Esse mês é muito importante para eles. Eles vão receber os cumprimentos dos irmãos aqui na porta. E hoje é o aniversário do Thomas, dele e do seu Hamilton Soria. Deus abençoe grande e graciosamente a vida deste povo. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos? Coral. Os irmãos sentem, tem um coral. Desculpa. Me perdoem. Eu risquei aqui, ó. Eu não podia deixar essa canção para trás. Lógico, lógico. Porque o pastor falou que a falha de comunicação e ela chama Haja Paz na Terra, mas eu mudo o título dela hoje para Começar em Mim. Tá? Que a gente possa se comunicar melhor para que não haja o antônimo de paz, guerra. Que nossa vida possa ser bem comunicativa para que Deus esteja operando no nosso meio e haja amor. Em mim.
Quero convidar Soraya Abdulhamid, que vem aqui à frente orar. E agora convidar os irmãos a colocarem-se em pé. Obrigado. Obrigado. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te damos graças, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite para cultuar ao Senhor. Viemos hoje aqui movidos pelo Teu Espírito Santo. E por isso quero agradecer a Ti de todo o meu coração. Se não fosse o Senhor, não estaríamos aqui. E é um privilégio, Pai, poder cultuar ao Senhor como irmãos, obedecendo a Tua palavra, de juntos, ó Pai, reconhecermos com gratidão o Teu grande amor por nós. Obrigada por tudo o que aconteceu esta noite. Obrigada por falar tanto aos nossos corações. Obrigada, Senhor, por promover esta comunhão, esta união que tanto necessitamos. Senhor, continua conosco. Abençoa-nos, ó Pai, continua nos abençoando ainda hoje, nesta semana, e que possamos, pela Tua, colocar, Senhor, em prática tudo o que nós ouvimos. Muito obrigada. Nós te agradecemos e te louvamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. O Senhor Jesus abençoe a sua vida. Abençoe a sua casa. Abençoe a sua saúde. Abençoe o lugar onde você colocar os pés e em tudo que colocar as mãos. Abençoe a palavra que sai da sua boca e os sons que entram pelos seus ouvidos. Deus abençoe a comunhão ao redor da mesa na tua casa. Que haja não apenas o pão multiplicado, mas haja paz e harmonia ao redor da mesa. O Senhor seja com você e te use como instrumento para a glória do nome dEle. E o Senhor guarde os teus filhos e guarde a tua família. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Cristo Jesus, nosso Senhor, a mediação, o consolo do Espírito Santo, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Everything, Lord, you are everything to me, everything, everything.